Aleluia, glória a Deus, que dia glorioso, né? Quando o Senhor nos alcançou com sua forte mão, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, amamos e louvamos ao Senhor por isso, para sempre. Boa noite a todos, na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Eu quero convidar as crianças para virem aqui, para nós encaminhá-las. Fiquem em pé para nós orarmos pelas nossas crianças, pela irmã que vai também ministrar com elas. Hoje é a Pati. Levante suas mãos então. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças e louvor e honra e glória, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Deus, pelas crianças dessa comunidade, pelas crianças dessa congregação que o Senhor tem trazido, Senhor Deus, para Deus alegrar, Deus, o nosso meio, Deus, como uma família mesmo, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um deles, Pai querido, em especial nessa noite, que eles vão ouvir e vão ser ministrados pela Tua santa palavra, que o Teu temor encha os seus corações, Senhor. Abençoa, Deus, a Pati, dá a Tua graça, sabedoria, Senhor Deus, para ela conduzir esse momento tão especial e importante para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá as boas-vindas aqui para a irmã Maria. Deus abençoe, irmã Maria, que é amiga do irmão Cláudio, da família, né? Convidados por ele. Seja muito bem-vinda em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o Davi, que vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite para nós. Amém. Boa noite, amados irmãos, novamente. Queria que a igreja abrisse comigo em 1 Timóteo 4:1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amado Senhor, essa noite nós pedimos, Deus, nós clamamos pela Tua presença ainda, Senhor, que Tu permaneça conosco no momento da palavra, nos instruindo na verdade, Senhor, nos fazendo entender, me fazendo transmitir, Senhor, a Tua palavra pura, a Tua palavra verdadeira, inadulterada, Senhor, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Nos preserve em santidade e se conosco, Senhor. Amém. Então, queridos, esses últimos 2 cultos que nós tivemos, nós falamos sobre a batalha espiritual, nós falamos sobre o inimigo, o nosso adversário, falamos sobre Satanás, falamos sobre oração num geral, de como essa é a arma da nossa milícia, correto? E esse trecho de 1 Timóteo, ele nos fala uma coisa muito interessante sobre este Satanás, basicamente sobre o contexto desses últimos tempos. A gente já falou antes, nos cultos passados, que Satanás ele impõe medo, que ele engana, que ele tenta enfraquecer o cristão por meio da própria psicologia. O pai até falou que o Satanás ele é um ótimo psicólogo, ele observa, ele esquadrinha e ele ataca exatamente onde deve ser atacado. Ou melhor, onde não deve ser atacado, né? E enfim, e essa batalha que nós ingressamos, ela no fim ele é, digamos que uma batalha da verdade contra a mentira. Porque a maneira que Satanás impõe medo é por meio de sofismas, por meio de ilusões, por meio de coisas na nossa mente que nem são verdade, que nem são reais. Nós ficamos ansiosos muitas vezes e perdemos a confiança em Deus por coisas que não são reais. Nós somos ditos
pela nossa concupiscência, pela tentação, que o pecado vai valer a pena. E isso, obviamente, é mentira. E nós combatemos essa mentira com a verdade, né? E uma arma que Satanás utiliza e que é proveniente da mentira é justamente essas doutrinas que não provêm de Deus. Que Paulo fala aqui que nos últimos tempos alguns seguirão a doutrinas de demônios, doutrinas do próprio Satanás. Ele que é chamado do pai da mentira. E Jesus até disse que não há verdade nele, que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele, além de atacar o cristão de uma maneira pessoal, ele formula doutrinas de demônios, né? E a gente vê isso muito, as doutrinas de demônios, no primeiro século da igreja. Por exemplo, se você vê metade dessas cartas, das epístolas de Paulo, as epístolas de João, segunda e terceira João principalmente, primeira também, eles combatendo heresias, combatendo doutrinas que desvirtuam, desmerecem e torcem a pessoa de Cristo, que torcem a verdade da salvação pela fé. E eu também comentei uma vez que eu preguei sobre outras doutrinas, como gnosticismo, até o próprio judaísmo, eles tinham que combater muito. E, queridos, nos últimos séculos que a gente está vivendo, principalmente no século XIX, tem um crescimento absurdo, assustador, de doutrinas estranhas. Por exemplo, eu separei 5 seitas aqui, que eu não vou citar o nome, mas uma em 1830, outra em 1844, outra em 1847, 1866, 1870, todas essas datas, todos esses anos foram anos que surgiu um novo grupo religioso, do nada, assim, que desconsiderou toda a verdade passada e formulou doutrinas de demônios e grupos que nós vemos existentes e muito presentes hoje em dia, que chamamos de seitas, de grupos religiosos que possuem doutrinas heréticas contra a palavra do Senhor. E isso fora da igreja, queridos. Dentro da igreja a gente também vê umas coisas loucas, tipo liberalismo teológico, teologia da prosperidade, até o movimento da batalha espiritual que a gente falou nesses últimos 2 cultos. Todas essas doutrinas que elas são frutos não da palavra pura, mas de uma distorção da palavra em conjunto com a concupiscência do homem, digamos assim. E a palavra testifica muito que os últimos tempos eles serão cheios de blasfêmia, de falsas doutrinas e de falsos profetas, falsos mestres. Nessas doutrinas, amados, essas filosofias feitas de fato por Satanás, elas podem nos destabilizar, elas podem nos levar a duvidar da nossa fé, elas podem nos levar a duvidar até mesmo do caráter de Deus, que isso é uma batalha que acontece na nossa mente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas primeiro, esse texto de Timóteo eu queria contextualizar um pouco. Queridos, a epístola de 1 Timóteo, na verdade a pessoa de Timóteo é um personagem encontrado por Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele é encontrado em Listra e ele segue Paulo durante o restante das suas viagens. E durante sua terceira viagem missionária, Paulo, em Atos 20, Paulo chega em Éfeso e fala o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Ou seja, ele fala de pessoas vindo de fora da igreja e pessoas surgindo de dentro da igreja que falarão, que se identificam como lobos dentro de um rebanho, prontos para devorar e para trazer discípulos para si. Isso ele fala de Éfeso. E durante, provavelmente, a sua 4ª viagem missionária, Paulo deixa Timóteo para ser presbítero em Éfeso, que é onde ele exerce seu ministério e depois é martirizado. E com esse ministério
de Timóteo, Paulo sente necessidade lá da Macedônia de mandar uma carta para Timóteo falando justamente sobre as coisas que Paulo predisse. Que em Éfeso entrariam lobos de fora e surgiriam lobos de dentro da igreja com doutrinas de demônios. Então, amados, agora que a gente sabe onde está Timóteo, onde está Paulo, e o que está acontecendo, sabendo que isso é dentro de igreja, Paulo diz aqui que dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, queridos, pessoas de dentro da igreja que têm sua mente cauterizada. Cauterizar é você aplicar fogo ao ponto de que você fica insensível, você não sente mais. E isso é muito maluco, isso é muito louco, porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sente. Até mesmo antes da gente ser resgatado pelo Senhor, a gente tem um senso do que é bom, do que é correto, e diferenciar do que é mal, do que não provém de Deus, mesmo que nós ainda não o conhecêssemos na sua plenitude, correto? Mas esses homens aqui, eles estão completamente insensíveis. E quanto mais, irmãos, quanto mais se consente com o pecado, quanto mais se consente com o engano, menos peso você sente por esse pecado e menos peso você vai sentir por esse engano. Essas pessoas que pregam doutrinas de demônios, aqui em Éfeso especificamente, elas não sentem mais. Elas não pesa mais. É um nível de perversidade que a pessoa pode pegar a escritura sagrada de Deus e distorcer ela de uma maneira, inserir engano dentro dela para o seu próprio proveito, sem temor nenhum de Deus. Uma insensibilidade que é até meio psicótica, digamos assim. E eu pergunto, aqui, qual que é a doutrina de demônio que Paulo explicita? Ele fala sobre duas coisas aqui no versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. E é engraçado, eu acho muito bacana que essas duas privações, elas são abundantes. Hoje em dia, nós vemos pessoas que proíbem o casamento e nós vemos pessoas que proíbem o comer de comidas específicas, o comer dos manjares que Deus fez. E só para dar uma ideia, só para demonstrar para vocês o como isso é espiritual, como isso não é racional, porque essas duas coisas que Paulo fala, elas são defendidas na Escritura no primeiro livro. Os primeiros 10 capítulos da Escritura, Deus expressa o seu princípio do casamento. Lá em Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Bênção para o casal, bênção para o homem. Deus deu essa bênção para o homem. Isso é descartado nessas doutrinas de demônio. E outro princípio, que a criação de Deus é boa, que Deus criou todo réptil, todo gado, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E lá em Gênesis 9, que tudo que se move e é vivente será para o vosso mantimento. Eu tenho vos dado como a erva verde. Portanto, amados, nesses últimos tempos, aqui de Éfeso, nesses últimos tempos que nós vivemos hoje, nós vemos isso, falsos mestres, que com a sua mente cauterizada, sem sensibilidade nenhuma, negam princípios básicos de Deus. E além de negar princípios básicos de Deus, note que Paulo falou de duas bênçãos. O casamento é uma bênção para o homem e a comida é uma bênção para o homem. Falsos mestres negam as bênçãos do Senhor. E eu pergunto, por que parar aí? Por que não negar as bênçãos de Cristo também? Por que não negar a salvação dada de graça que Cristo tanto mereceu em nosso lugar? É exatamente isso que fazem. Eles não param por aí.
No fim, nós vemos numa época, queridos, que essas regras e essas ordenanças, elas se tornam meios de salvação. E a bênção dada por Cristo, as bênçãos dadas por Deus, são negadas com doutrinas de demônios. Alguns dizem até que existem algumas regras dessas aqui que se você quebrar, você não pode mais ser salvo independente de arrependimento. Gente, isso é horrível. Isso é negar completamente todo o caráter e toda a Escritura de uma maneira ampla. Eles esquecem, queridos, que pela fé nós somos salvos e não pelas obras. E, enfim. E prosseguindo, queridos, Paulo, ele fala sobre esses aspectos aqui, doutrinas de demônios e proibições. Proibir casamentos, proibir alimentos, proibir certas coisas. Isso é um aspecto principal de uma das coisas que Cristo mais condenou quando aqui em terra. Ele criticou, censurou e condenou várias vezes a religiosidade dos fariseus e dos escribas. E essas regras, essas coisas que Paulo está falando aqui, essas doutrinas de demônios, elas são o aspecto principal de religiosidade. Queridos, religiosidade é quando a tradição e a religião em si se torna mais importante do que o Deus que fundou, digamos assim, essa religião e sustentou essa tradição, né? Com a religiosidade, amados, a liturgia e a sistematização das coisas, ela torna-se Deus. E o Deus que merece todo esse louvor, ele perde esse foco. E eu queria que vocês abrissem comigo, nesse momento, lá no Evangelho de Marcos. Mantesse um dedinho aqui em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, mas abrissem ali no Evangelho de Marcos, onde Jesus está falando sobre esses fariseus, falando sobre os escribas, falando sobre a religiosidade deles, que não tem cabimento e que não tem fundamentação na pessoa de Deus, mas sim de uma interpretação estranha da lei de Deus, né? Em Marcos 7, queridos, observemos se não parece que Deus está falando de nós. Se parecer, nós temos que reavaliar nosso conceito de religião e nosso conceito de quem Deus é. Marcos 7, 6 fala o seguinte, Jesus falando. Dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua... Perdão, gente, eu li errado. É o 6. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. E lá no 7:13 ele vai dizer, vai falar de algumas outras práticas, e ele diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. E lá também no Evangelho de Mateus, Jesus vai novamente lutar, falando que esses escribas atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam ser chamados pelos homens, Rabi, Rabi. E também completa com hipócritas. Dizimais a hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, queridos, os fariseus, os escribas, os influenciadores religiosos da época, eles estavam tão fixados em sua tradição, tinham por tanta estima essa tradição, que esqueceram do principal da lei de Deus: o juízo, a misericórdia e a fé. Eles chegaram num ponto de que lavar os copos, guardar o sábado, toda a tradição era mais importante do que fazer a vontade de Deus. Poderíamos dizer até que o dízimo, o tomar a ceia, a Bíblia aberta na estante ou orar durante a refeição, às vezes torna-se mais importante do que a pessoa e a comunhão com Deus. Você percebe como isso é próximo da gente? Não é simplesmente, os fariseus e os escribas têm largos filactérios, a palavra de Deus na testa, e alargam o... Não, isso é muito mais sutil e muito mais comum do que a gente imagina. Isso é uma coisa que me deixa, particularmente, me deixa doído por dentro. É quando eu passo um dia e a única interação que eu tive com o Senhor foi sentar na frente do prato, falar: Senhor, abençoa o meu alimento, abençoa o meu dia, amém. Isso acontece. Esse esfriamento, essa viver no automático e acabar só cumprindo a liturgia da vida cristã, acontece. Isso é terrível, querido, sabe por quê? Porque a pessoa que não foi resgatada, a pessoa que nem liga para o Senhor, digamos assim, ou melhor, a pessoa que ainda não foi resgatada pelo Senhor, ela sente que há uma pendência. Você provavelmente já falou com alguém que dizia: devia ir para a igreja, né? Eu sinto que está faltando, eu ainda tenho que me consertar com Deus. Mas nunca faz, mas diz que tem essa pendência a se fazer. Eu, pelo menos, já conheço gente assim: eu vou para a igreja, eu devia ir mais, esse tipo de coisa. Essa pessoa, pelo menos, ela tem consciência da sua pendência. Mas a pessoa que é religiosa, queridos, ela tem essa pendência substituída pela prática religiosa. A mesma ausência da comunhão com Deus que a pessoa que não foi resgatada tem, também tem a pessoa que não comunga com Deus, mas participa de toda a liturgia, mas faz uma oração automática antes de comer, e somente isso. Vocês entendem, queridos? E quem que sai no benefício com isso? Satanás. Porque existe um cristão que não tem comunhão com Deus, mas também não sente nenhum pesar por isso, porque teve isso substituído por outras práticas. É exatamente isso que ele quer. E, de certa forma, nós podemos ser atacados por isso também, por esse tipo de influência. E, enfim, eu vou dar a solução depois, né? Mas o Senhor, Ele não nos chama mais de servos, Ele nos chama de amigos. E Ele não deseja somente o sacrifício, mas também uma obediência. Como o profeta Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E essa obediência, amados, ela não é uma obediência cega, uma obediência puramente religiosa. É uma obediência não legalista também, mas ela é movida pelo amor. Porque aquele que tem os mandamentos e guarda esses mandamentos, esse é o que ama. E se alguém ama, guarda a palavra, e o Pai o amará. Não é porque eu guardo os mandamentos é que eu amo, mas porque eu amo, eu guardo esses mandamentos. Eu obedeço a palavra do Senhor. Eu não vou viver uma vida automática de liturgia sem amar ao Senhor, sem saber quem Ele é. E, queridos, religiosidade. Todos nós sabemos que isso é terrível. Isso já é um tema bem
falado bastante. Mas eu queria trazer aqui também o completo oposto disso, que não seria o ateísmo, ok? Seria uma falta completa de religiosidade. É até bom porque nós falamos de obediência. Nós falamos que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, é impossível amar e não guardar os mandamentos. Porque se você diz que ama e não guarda os mandamentos, você não ama, né? E o que a gente vê muito, principalmente nessas pessoas que eu disse que ainda sentem essa pendência de preciso ler mais a Bíblia, preciso estar mais com o Senhor, preciso ir mais para a igreja, mas nunca faz nada. Principalmente com esse tipo de pessoa que é a massa, que é a maioria que a gente vê por aí, elas estão meio que presas numa filosofia, numa doutrina que também é uma doutrina de demônio, que ela ignora completamente toda a religião, digamos assim, ignora a presença e a verdade do Senhor e tem uma visão completamente distorcida de um Deus ausente. Essa doutrina, digamos assim, ela se chama deísmo moralista terapêutico. Por que esse nome? O que significa essas três coisinhas? Deísmo, moralista terapêutico. A gente tem que separar esses três. E vá pensando se você não conhece alguém que é assim, ou se você não foi assim, ou se você não é assim. Se você for assim, queridos. Somente isso. Deísmo. Amados, deísmo é a ideia de que Deus criou todas as coisas, fez tudo, e há tudo que nós vemos, e se afastou. E agora ele observa os homens de longe. Ele intervém quando absolutamente necessário, mas ele é um Deus somente transcendente, ele não é imanente, ele não está no nosso meio. Ele olha de longe a sua criação. Isso é um Deus distante, um deísmo. E o termo moralista, ele indica que, Deus, enquanto está longe, ele olha para a sua criação e ele vê as boas obras das pessoas. Porque ele cria o homem para que ele seja bonzinho, para que ele seja educado, para que ele siga o seu próprio senso de justiça, o seu próprio senso de bondade e seja benéfico para o maior número de pessoas. E assim, no fim, ele será recompensado. E terapêutico, porque Deus criou esse mundo, Deus deu esse objetivo para o homem, para que ele tenha paz consigo mesmo e que ele viva feliz. Afinal, Deus nos criou para sermos felizes. Você repara como isso põe uma conformidade na pessoa de, beleza, então eu posso seguir o meu próprio conceito de bondade, ser bonzinho com as pessoas e não tenho mais nenhuma pendência para com Deus. E você conhece alguém assim, amados? Eu conheço gente assim. Lá no trabalho tem bastante gente assim. Pessoas que isso aqui não significa nada, porque tem essa concepção de Deus. Tem uma concepção, uma religião, digamos assim, em que não tem queda, não tem pecado, não tem redenção, não tem graça e não glorifica a Deus. Isso é demoníaco. Isso é coisa que cresce nesses últimos tempos e é a arma do inimigo. Então, queridos, a gente vê que a religiosidade, até certo ponto, ela pode ser importante. Ela pode ser benéfica. Nós não podemos abandonar a liturgia e vivermos somente do paz e amor, né? Porque, de um lado ou de outro, essa doutrina diabólica, ela se une com a concupiscência do homem e arruína o homem. E tudo isso, amados, você repara que até o momento eu não falei de Cristo. Não teve Cristo. Teve religiosidade, teve boas obras e recompensa por essas boas obras. Não tem Cristo. Porque esse é o maior foco, é o maior objetivo de Satanás. Tirar o foco de Cristo. Nos fazer esquecer de quem Cristo é, de que Cristo fez. Desvirtuar e descaracterizar.
a pessoa de Cristo. Ele quer que nós esqueçamos que é por Ele que nós vivemos, quer que esqueçamos que tudo foi feito por Ele, para Ele, que nós só somos salvos por causa dEle. Amém? Então, queridos, como combater isso? O mundo está cheio de doutrinas de demônios. Cristo, ele tem sido descaracterizado. Deus tem sido descaracterizado. As pessoas têm esquecido de quem Deus é. E existe uma grandíssima necessidade de voltarmos às Escrituras para trazermos de volta a pessoa de Deus. Eu podia dizer, queridos, que para combater isso, então, o homem ele tem que fazer um equilíbrio, pegar uma balancinha e dizer, tá, religiosidade, um pouco de liberalismo e papapá, e tentar encontrar um equilíbrio ali. Mas a gente sabe que não é assim. A gente não mede as nossas práticas para ser um equilíbrio e ser salvo no final. Essa não é a vida cristã. Se a vida cristã fosse isso, que pífio que seria. Mas, como a gente tem lido nesses últimos 2 cultos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Portanto, queridos, a vida cristã, ela não se baseia numa inclinação para religiosidade, ela não se baseia num utilitarismo onde a gente faz boas obras para o máximo de pessoas possível, não. Ela se baseia no conhecimento de Deus, em conhecer quem Deus é. É o conhecimento de Deus que vai nos nutrir, que vai nos fortalecer, nos santificar e nos dar um propósito. Afinal, foi para conhecer Ele que nós fomos criados. Paulo fala lá em Atos que de um só homem fez toda a geração de homens para habitar em toda a face da terra, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E queridos, nós fomos criados para conhecê-lo, fomos criados para experimentar a graça e o amor de Deus, para entender quem Ele é. E rejeitar este conhecimento de Deus, trocar por outras coisas, nas Escrituras, pelo menos, ela implica em um abandono pelo próprio Deus. Lá em Romanos diz, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, conhecer a Deus é o que nós precisamos, não religiosidade, não filosofias de demônios. É isso que Satanás menos quer, que nós conheçamos a Deus. Porque uma vez que nós o conhecemos, nós não largamos mais. E a Escritura, ela mostra, queridos, o conhecimento de Deus como completo oposto ao pecado. Ou seja, quanto mais uma pessoa conhece a Deus, menos ela é sujeita ao poder do pecado. Falei certo? E quanto menos conhece a Deus, mais sujeita ao poder do pecado ela fica. E quando Paulo fala isso, em uma das suas cartas, ele fala para pessoas de dentro da igreja. Ele não fala para perdido, ele não está evangelizando com essas epístolas, ele está falando para nós. Falando, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns, que não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para vergonha de vocês. E também diz o profeta, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que se esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E o conhecimento de Deus, amados, que é o que precisamos aqui, não é saber sobre Deus, não é necessariamente estudar teologia, não são essas coisas tão superficiais e nem é tão complexo. O conhecimento de Deus é conhecer
quem Deus é como pessoa. Porque muita gente tem a concepção, às vezes crente tem a concepção de que Deus é uma força impessoal, de que Deus não consegue ser relacionável. Mas o conhecimento de Deus é justamente isso. É conhecer a pessoa de Deus, conhecer o seu caráter, conhecer o que lhe agrada, conhecer a sua lei que expressa o seu caráter e a sua obra, tanto a que ele fez, quanto a que ele faz atualmente e como fará. E se você for parar para pensar, queridos, quando você pegou na mão estendida do Senhor, na mão salvadora de Deus, você não passou a conhecer a igreja. Você não passou a conhecer teologia. Você não passou a conhecer a história de 66 livros condensados em um. Você conheceu a pessoa de Deus. E a pessoa de Deus é que atraiu você para a sua presença. A pessoa de Deus foi quem encheu de paixão naquele primeiro momento de simplesmente você pensar, nossa, essa pessoa é justamente quem eu preciso. Somente Ele que eu preciso. Eu descobri que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é compassivo, que Ele me ama. Não somente teoria, mas descobri quem Deus é e Ele me resgatou. E amados, como que a gente prossegue em conhecer ao Senhor? Porque nós fomos resgatados por Ele, nós passamos a conhecê-lo. Mas a vida cristã, ela é levada, ela é movida por cada vez mais conhecer ao Senhor. E horas, como que nós conhecemos a Deus? Pela sua palavra. Lá em Romanos diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra de Deus. Também em Deuteronômio, que as coisas encobertas, as revelações de Deus que são encobertas, são para o Senhor. Mas as reveladas são para nós, para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas reveladas sobre a pessoa do Senhor. E Pedro ainda fala em suas epístolas, deseja afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo. Esse leite racional, que pelo contexto é a palavra de Deus. Essa palavra que nos foi dada, que Moisés fala, que essa revelada, as coisas reveladas são para nós. Toda a revelação da lei que expressa o caráter do Senhor, todo falar dos profetas, a maior revelação de Deus Pai, que é o próprio Cristo, foi nos dada para que nós pudéssemos conhecer não somente as histórias, mas a pessoa de Deus. E toda essa escritura, inspirada pelo Espírito Santo, preservada pelos séculos, nos foi dada como segurança para que aqui nós pudéssemos ter, ok, aqui é a revelação de quem Deus é. Não é o meu coração enganoso, não é os falsos profetas com doutrinas de demônios. É a revelação do Senhor. Ele se revela através da sua escritura. Qual foi a última vez, amados? Eu tenho que exercitar isso algumas vezes. Que você leu a palavra, não somente sabendo que Joabe era o general de Davi, depois veio Salomão e matou Joabe. Saber isso é uma coisa, mas conhecer através da escritura a justiça de Deus, que opera todas essas coisas, que não deixou Joabe impune pela sua traição ao rei, isso já é outra coisa. É ler as escrituras caçando, procurando a Deus. E não somente a Joabe, a Davi, a Salomão, mas querendo conhecer a Deus, como Ele opera, como Ele faz as coisas, o que lhe agrada, como Ele fez e como Ele ainda faz. E eu digo, ou melhor, você pode me perguntar então, Davi, você está me dizendo que a Bíblia, ela diz tudo, ela é a fonte de tudo que eu devo fazer, que eu devo crer? Então, somente ela? Sim, exatamente isso. A própria Escritura testifica disso no Salmo 119. E bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, os que andam na lei do Senhor.
Por que esse versículo é tão importante, amados? Para a Escritura. Por que esse versículo dá tanto valor para a Escritura? Porque na poesia hebraica, principalmente, nós vemos um recurso poético chamado paralelismo. Ou seja, muitas vezes, não sei se na Bíblia de vocês, se vocês abrirem alguns salmos, vai ter várias quebras de linha. Ao invés de um texto corrido, vai ter várias quebras de linha como se fossem versos. Muitas vezes, queridos, essas duas frases, elas são paralelas. Ou é um paralelismo antitético, que ele apresenta ideias opostas. Por exemplo, o sábio esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Vemos paralelismo oposto. O sábio e o tolo. A gente presume, então, a sabedoria e a destruição opostos. E o sábio esconde, mas a boca do tolo Enfim, vocês entenderam, né, irmãos? E também outro paralelismo é o sinônimo. O que gera um tolo, para sua tristeza faz. E o pai do insensato não se alegrará. O tolo é o insensato. A tristeza é não se alegrar. É um paralelismo. A Escritura fala a mesma coisa em duas frases. Isso é tão maravilhoso, queridos, porque olha só nesse trecho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, pula a linha, que andam na lei do Senhor. Isso, obviamente, não é um paralelismo oposto. Não é antitético. É sinônimo. Ser irrepreensível e andar na lei do Senhor. Se eu não quero que haja nenhuma repreensão da parte de Deus para mim, o que eu preciso fazer? Andar na lei do Senhor. E a lei do Senhor é a palavra do Senhor. É simples. É ponto final. E a revelação da vontade de Deus nas Escrituras, ela nos mostra quem é a pessoa de Deus. Ela testemunha sobre Deus. A gente conhece o nosso irmão pelo testemunho que ele dá. Eu não analiso, talvez o irmão que é psicólogo analise a fundo a mente da pessoa, mas a gente não vê a mente da pessoa, a gente não sabe suas intenções, a gente vê o seu testemunho para conhecer a pessoa. Eu tenho um testemunho constante da minha esposa. Eu observo ela, ela me observa. É assim que eu a conheço. A Escritura, ela testemunha dos atos, das falas do Senhor, dos seus atributos. E isso me fazem conhecer quem Ele é. Mas aí a gente entra numa problemática. Porque todos os pessoais que eu não citei o nome, que são adeptos a doutrinas de demônios, elas também têm a Bíblia como literatura. Todos eles. Eles leem a Bíblia, mas não conhecem ao Senhor. Como que isso pode? Por que isso acontece? Então a Bíblia não é suficiente? Eu não posso só ler e conhecer ao Senhor? Para você parar para pensar. Tem muito televangelista, muito show de TV, igreja gigantesca que tem pastores altamente versados nas Escrituras que conhecem ela inteira e roubam dos que frequentam. A gente vê falso profeta, falsos mestres que conhecem as Escrituras mais do que nós, às vezes, talvez. Eu já vi até, amados, um ateu que é doutor em teologia. Ele sabe mais teologia do que a gente, mas não conhece ao Senhor. Por quê? Porque a verdade é que essas doutrinas de demônios, elas querem tanto se parecer com a verdade, que elas usam a verdade distorcida em seu favor. Pedro fala isso na sua segunda epístola. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. A escritura, então, ela é torcível. E, de fato, é possível interpretá-la das maneiras mais absurdas. Para vocês terem uma ideia, é muito comum, muito predominante nos Estados Unidos, teologia da libertação.
onde todo evangelho ele é convertido, digamos assim, numa mentalidade de que a salvação é que você, que é do proletariado, se liberta da opressão dos mais poderosos. E essa é a salvação. É algo raso. É por isso até que, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da Cabana, não assistam, mas Deus ele é apresentado em 3 pessoas. Uma mulher negra obesa, uma asiática e um homem do Oriente Médio, que são 3 minorias. E eles convertem esse evangelho de salvação eterna, de pecado, de redenção, em minorias e poder e opressão dos poderosos. E isso com base na Escritura. O que falta para esse tipo de pregador, para esse tipo de doutrina? Falta, queridos, uma ajudinha. Uma ajuda não, uma intervenção do próprio autor das Escrituras. A Escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina a Escritura. E se nós queremos conhecer a Deus através das Escrituras, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu peço, por fim, queridos, que vocês abram para mim Efésios 5. Nós precisamos conhecer a pessoa de Deus através das Escrituras, com auxílio da própria pessoa de Deus. Efésios 5:18 nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Enchei-vos do Espírito, fazendo todas essas coisas. E na verdade, amados, nada do que Paulo disse são coisas que nós não conhecemos. Ele fala nesses três versículos aqui sobre a vida cristã que a gente já conhece. Cantar e salmodiar no Senhor vosso coração, dar graças por tudo. Mas a maneira que Paulo fala aqui, ele dá tanta ênfase, tanta intensidade no seu falar. Ele diz, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando, dando graças sempre por tudo. É uma intensidade, é parece que é uma vida vibrante, parece que é uma sensação que talvez a gente já sentiu alguma vez, mas estamos esfriando, estamos talvez caindo numa religiosidade. Não tem mais aquele dar graça por tudo. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou vivo. Se fosse pela tua vontade eu morria, mas não foi da tua vontade. Obrigado, Senhor, por isso. Dar graças pelas pequenas coisas, cantar a todo momento, tanto com os irmãos quanto no nosso coração. Isso, parece que eu consigo ver a empolgação de Paulo escrevendo, porque ele estava nesse irmão ungido, sempre nessa euforia pelo Senhor, né? E Paulo fala que para encher-vos do Espírito, tenham essa intensidade na vida cristã. Cante, agradeça, adore em todo momento. Sujeite uns aos outros também. Mas ele começa toda essa descrição dessas 5 coisas, ele começa com uma restrição. Não vos embriagueis com vinho. E Paulo aqui nesse momento, obviamente, ele não está falando unicamente sobre embriaguez. Todo o capítulo 5 aqui ele fala sobre diversos pecados. Ele fala sobre prostituição, avareza, idolatria, mentira, palavras torpes, tudo isso. Ele fala, então, abstenha-se de tudo isso que eu falei do capítulo 5, dessa conduta imoral que você já teve, do seu velho homem. E então, viva essa vida vibrante, essa vida eufórica com o Senhor, de fato deleitar na pessoa dele. E, queridos, isso é uma coisa que eu particularmente, por ser uma pessoa meio
sou meio racional, sou meio friozão, então às vezes nós perdemos essa alegria em estar com o Senhor, essa alegria de querer conhecer a pessoa do Senhor, de estar numa solitude com o Senhor e simplesmente eu e Deus, mais nada. Eu não preciso de mais nada. Às vezes a gente esquece disso e a gente passa a viver uma vida automática. A gente passa a ler as Escrituras somente pelas histórias, passa a estudar teologia somente pela doutrina, talvez. Passa a viver os dias somente orando antes da refeição e não tendo mais nenhum contato com o Senhor. Assim, sim, nós cairemos em doutrinas de demônios, esqueceremos de quem Deus é e não viveremos mais como pessoas que foram resgatadas pelo soberano. Mais uma vez, queridos, que nós nos lembramos e nós temos a ciência, a sensibilidade de quem Deus é, não tem como nós não querermos estar com Ele. Não tem como nós não agirmos dessa maneira que Paulo está falando, de cantar entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantar e salmodiar no nosso coração, agradecer por tudo e sujeitar aos irmãos. E, na verdade, Paulo nem termina por aqui. Ele fala em todo o capítulo 5 aqui sobre como a mulher deve se encher do Espírito Santo, como o marido deve se encher do Espírito Santo, como o filho deve se encher do Espírito Santo, o pai, o senhor, o servo. Todos esses. Você repara que se encher do Espírito Santo é uma vida, é um cotidiano com o Senhor. Se encher do Espírito Santo é estar simplesmente sempre com o Senhor. A gente estava conversando até uns dias desses de pessoas que promovem eventos. Claro que eventos, experiências são boas, mas a gente não pode viver de domingos. A gente não pode viver de retiros. Viver de momentos que vão nos transformar. Eu estou aguardando o momento que vai me transformar. Não é o momento que vai me transformar, é a pessoa de Deus que vai me transformar. É ser cheio desse Espírito Santo através de uma vida com Ele. Eu não posso. Eu me casei com a minha esposa uma vez, mas eu vivo todo dia com ela. É por isso que eu amo ela. E Deus nos chama para ter essa vida com Ele. Deus nos chama para estar sempre com Ele, não como um deísmo em que Deus está longe e intervém quando necessário, mas uma vida em que eu incluo o Senhor em tudo que eu faço. No meu trabalho eu estou com o Senhor, sendo consolado por Ele, trabalhando para Ele. No meu lazer eu estou com o Senhor, dando graças que eu posso me divertir jogando alguma coisa, ou que eu posso dormir bem numa tarde de domingo. Isso é estar com Deus. E tudo isso, Paulo termina aqui no final do capítulo 6, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Da mesma maneira que eu sou com a minha esposa, a gente não pode viver em casa, ali fazendo as coisas da casa, e ter um relacionamento saudável, sem eu conversar com ela, sem ela falar comigo. Semelhantemente, amados, nós não podemos viver essa vida cotidiana com o Senhor sem falar com Ele, sem orar a todo tempo, sem lembrar que Ele está conosco, sem pedir a opinião dEle no que nós vamos fazer. Se nós dizemos que somos movidos pelo Espírito, se nós dizemos que Deus é de fato importante e deixa Ele tomar minha vida, igual a gente canta às vezes, nós temos que ter essa atitude de estarmos sempre com Ele, pedindo orientação dEle, não vivermos alheios, mas tá a mesma proximidade que eu tenho, mais proximidade que eu tenho com a minha esposa ainda, eu tenho que ter com o meu Deus, com o meu Deus soberano, que também é o vosso Deus. E somente essa é a maneira pura e imaculada de então conhecer a Deus através das Escrituras. Porque uma vez que eu vivo com o Senhor e Ele me ensina a sua Escritura, a Escritura me ensina sobre quem Deus é e eu vivo com o Senhor. E assim, algo muito orgânico, algo muito simples e direto. Assim eu não esqueço de quem Deus é. Assim eu não sou levado por doutrinas estranhas. Eu não sou levado a fazer práticas malucas para me libertar ou para me salvar, sendo que o Deus que convive comigo
se revelou a mim dessa maneira, como Salvador, como Rei, como Deus soberano e como amigo. Só assim, Deus, só assim nós não esquecemos e não deixamos ser enganados sobre quem Deus é. E, meu amado irmão, se você tem esquecido, se você tem vivido alheio, se você tem estado longe do Senhor, não tem vivido essa vida próxima com Ele, convido você a estar em oração nesse momento, para que o Senhor venha de fato nos conquistar, para que o Senhor venha nos disciplinar, para que nós estejamos num verdadeiro relacionamento com Ele. Não somente conhecer sobre Ele, mas conhecer a Ele, falar com Ele, deixarmos ser consolados por Ele, que é o Consolador, que é o Deus compassivo. Amados, vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Senhor, aquele que nós conhecemos e que se revelou para nós. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque mais um domingo nós estamos aqui. Obrigado, Deus, porque tens cuidado de nós, Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje de manhã nós levantamos, Senhor, e Tu tens nos mantido de pé. Obrigado, Senhor, porque Tu és bondoso e Tu tens se revelado a nós, Deus. Tu és o Deus compassivo, Tu és um Deus tremendo, és um Deus de amor, um Deus que conquista, que nos salvou um dia, Deus. Mas nós somos falhos, Senhor, nosso coração é levado por coisas tão fúteis, nosso coração enganoso nos leva a fazermos coisas e crermos em coisas que não são reais e nos fazem esquecer de quem Tu és, Senhor. Paizinho querido, não nos deixa, Senhor, ficar longe de Ti. Não nos deixe esquecer de quem Tu és. Nos faz sempre lembrar, Senhor, que Tu estás conosco, Deus. Nos faz viver contigo a todo momento. Não deixa ver um segundo, Senhor, que estamos alheios a Ti, Senhor, que estamos distantes. Não nos deixa tomar uma decisão que não seja movida por Ti, Senhor. Nos faz crer, nos faz entender, nos faz Te conhecer, Senhor. Te revela a nós, Deus, de maneira especial, para cada um de nós. Consola os corações, Deus. Traz disciplina, Senhor. Traz a verdade para o nosso coração de quem Tu és. Nos faça, Senhor, deleitarmos, nadarmos e afundarmos, Senhor, no Teu amor, Senhor, diariamente, a todo momento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixe, Deus, sair de perto de Ti. Não deixe que o inimigo, Senhor, nos engane sobre quem Tu és, Senhor, mas Tu tenhas preeminência, Senhor, e Tu sejas o nosso Deus para todo sempre, até o momento que Tu voltarás. Nós Te louvamos, Deus, Te agradecemos e somos dependentes